Jesus explicou quem realmente ele era antes da formação do mundo. Ele compartilhou conosco diversos mistérios, incluindo os eventos que ocorreram antes da criação do universo. Estas revelações estão presentes no livro de João. No capítulo 17, encontramos a oração mais notável proferida por Jesus, a qual é repleta de poder. A oração de Jesus registrada em João 17 é um dos trechos mais significativos em toda a Bíblia. Ao lermos esse capítulo, podemos perceber a profunda conexão de Jesus com seu Pai, refletida em suas palavras de oração. Dentro das páginas das Escrituras Sagradas, encontramos diversas orações notáveis, como a de Salomão, Abraão e Moisés. No entanto, a oração de Jesus neste contexto se destaca como a mais impactante. Nesse momento, Jesus discorreu sobre a glória e a majestade que compartilhava com o Pai desde antes da existência do mundo. Ao examinarmos os versículos de 1 a 5 desse capítulo, vemos como Jesus, com os olhos erguidos aos céus, inicia sua prece. Ele direciona suas palavras a Deus Pai, expressando que chegou o momento de glorificá-lo, para que, por sua vez, ele possa glorificar o Pai. Jesus ressalta o poder e a autoridade que lhe foram concedidos sobre toda a humanidade, e roga para que seja glorificado, concedendo vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe confiou. Essa vida eterna, segundo Jesus, consiste em conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro, supremo e soberano. Além disso, envolve o conhecimento de Jesus como o Cristo, a realização da profecia que glorificou o Pai na terra, ao concluir a obra que lhe foi atribuída. Jesus expressa o desejo de ser glorificado novamente ao lado do Pai, compartilhando a mesma glória e majestade que existiam antes do mundo surgir. Essa oração encapsula a profunda ligação entre Jesus e o Pai, refletindo a missão e a conexão divina que transcende o tempo e a criação. Antes da formação da terra, Deus existia, e ele compartilhava a majestade com seu Filho. O livro de Gênesis traz à tona vários inícios, incluindo a criação do ser humano e outras criaturas. No entanto, é evidente que Deus não tem seu começo aqui. Ele estava presente desde o início das Escrituras, quando o universo foi criado. Antes da existência do nosso universo, algo eterno precisava existir, ou melhor, alguém eterno. A Bíblia deixa isso bem claro, identificando essa pessoa como Deus, como é apresentado em diversos versículos ao longo de suas páginas. As Escrituras ensinam que Deus é atemporal e eterno em sua essência, o que significa que ele sempre existiu e sempre existirá. No primeiro capítulo de Gênesis, o termo singular Deus é substituído pelo plural Elohim, que pode ser interpretado como 3 ou mais deuses. Assim, a primeira frase de Gênesis na Bíblia utiliza um substantivo no plural com um verbo no singular. Embora alguém possa alegar que isso é gramaticalmente incorreto, teologicamente é acurado, implicando na ideia de que Deus é uma trindade. A verdadeira essência muitas vezes se revela na oração mais sincera. João 17 nos proporciona uma oportunidade única para contemplar a natureza e o coração de Jesus. Nessa oração, Jesus aborda muitos dos temas desenvolvidos ao longo deste evangelho. Glória, crença, amor mundial. Jesus faz um pedido para ser glorificado dirigindo-se ao Pai. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho também te glorifique. Jesus reconhece que a hora de sua glorificação ainda não havia chegado, mas agora é o momento. Ele começa orando por si mesmo, embora seu pedido não seja egoísta. Sua preocupação consigo mesmo está, na verdade, relacionada à glória do Pai. O Filho só pode honrar o Pai quando o Pai primeiramente responde à prece do Filho. Jesus não aguardou até a consumação de seu sacrifício na cruz para enaltecer Deus Pai. Cada etapa de sua vida na terra foi uma glorificação a Deus. Desde a sua circuncisão e dedicação no templo até os anos tranquilos de obediência em Nazaré, Jesus glorificou o Pai. Sua fé, submissão e dedicação ao longo de seu ministério terreno, nos sermões pregados, nas curas de cegos e enfermos, nas instruções e treinamento dos discípulos, nos confrontos com líderes religiosos corruptos, nas respostas às perguntas e em cada gesto amoroso, tudo isso foi uma manifestação de glorificação a Deus Pai. Quando Jesus proclama, "Eu terminei a obra", ele o faz com confiança divina e convicção de que a obra na cruz já estava consumada. Ele pede ao Pai para glorificá-lo, mas de maneira correspondente à glória que o Pai possui. A oração de Jesus não representava independência,
mas sim uma contínua dependência em Deus Pai. Muitos almejam elogios e atenção, mas o pedido de Jesus por glorificação é distinto desse desejo. Ele pede para ser glorificado junto ao Pai, enfatizando a diferença entre ser dependente e independente. E ainda lemos que essa glorificação deveria ser feita com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava consciente de sua pré-existência e da conexão profunda com o Pai desde antes da criação do mundo. A essência disso é que Jesus estava ciente de um momento na eternidade passada, quando Deus o Filho e Deus o Pai compartilharam sua glória. A possibilidade de Jesus orar de maneira honesta e sensata dependia de sua identidade como o próprio Yahweh, que está em harmonia com Deus o Pai. Em Isaías 42:8, Yahweh proclama que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus o Pai e Deus o Filho compartilham sua glória, então ambos devem ser Yahweh. Isso é enfatizado por comentaristas bíblicos que notaram a petição central de Jesus para que o Pai o restaurasse à glória que ele havia temporariamente renunciado para cumprir sua missão. Esta petição pelo retorno à sua glória imaculada confirma claramente sua pré-existência e igualdade com o Pai, alinhando-se com sua afirmação de unidade em João 10, versículo 30. O Evangelho de João, ao longo de sua narrativa, sublinha a glória de Jesus. Ele registra as várias maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória durante essa oração. Os eventos que culminaram na crucificação tiveram início com a traição, e a declaração, "Agora o Filho do Homem é glorificado", refere-se à razão subjacente pela qual Jesus veio ao mundo. Seu propósito era morrer e posteriormente ser ressuscitado, atuando como uma expiação substitutiva. A expressão "o Sol glorificará o Pai" simboliza como Jesus e o Pai, ao glorificarem um ao outro, promovem mutuamente suas próprias glórias. Destacar a grandeza de Deus é uma das principais responsabilidades dos cristãos. Tudo o que eles fazem, seja em pensamento, palavra ou ação, é direcionado à glória de Deus. É importante notar que Jesus não orou apenas por si mesmo, mas também intercedeu por nós. Em João 17:24, Jesus expressa seu desejo para que aqueles que o Pai lhe deu também possam compartilhar de sua glória. Talvez eu esteja contigo onde estou para que possas contemplar a glória que me conferiste. Pois o teu amor por mim antecedeu a própria fundação do mundo. O que quer que alcancemos ou nos transformemos em nossas jornadas espirituais, e isso se deve inteiramente ao Salvador que se entregou por nós. Ele orou em nosso favor, almejando nossa unidade com Ele, e nos deixou um belo exemplo para seguirmos em nossas próprias práticas de oração. No desfecho, encontramos Jesus novamente em toda a sua glória no livro do Apocalipse. João, o autor deste livro, tinha a tarefa de registrar as visões que lhe foram reveladas. No Apocalipse, ele testemunha uma imagem poderosa de Jesus que ultrapassa a compreensão comum de um ser humano. Em Apocalipse 1:12 e 13, João descreve sua experiência de virar-se para ver quem estava falando com ele. E ele viu 7 candelabros de ouro e alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e uma faixa dourada sobre o peito. Esta cena captura o encontro com o Filho do Homem, Jesus Cristo, de maneira majestosa. João destaca a voz que ouviu como sendo distinta e marcante, semelhante ao som de uma trombeta. A voz poderosa pertence ao Alfa e Ômega, o primeiro e o último, quem está no início e no fim de tudo. Ao identificar-se com esses nomes em Apocalipse 1:18, Jesus confirma sua divindade. O título Alfa e Ômega carrega o mesmo significado que primeiro e último, e ambos indicam a eternidade e a total soberania. Este é um dos trechos do Novo Testamento, onde Jesus deixa clara a sua afirmação de ser Deus. Diante disso, podemos apenas imaginar a quão grandiosa e impactante deve ter sido essa experiência de João ao testemunhar essa manifestação gloriosa de Jesus. Quando João se virou, a imagem que formou na mente não se alinhou perfeitamente com o som da voz que ele estava acostumado a ouvir de Jesus. A descrição que ele faz da voz se assemelha ao som de uma trombeta, como mencionado em Apocalipse 1:10. No entanto, João reconheceu que era Jesus, pois a voz fazia referência a si mesma como o Alfa e o Ômega. Após passar um tempo significativo ao lado de Jesus durante todo o seu ministério na Terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face após todos esses anos.
A vestimenta e o cinto que Jesus usava evocavam imagens do sumo sacerdote conforme descrito na Bíblia. Essa representação também sugere que Jesus é o sumo sacerdote do seu povo. A única outra menção de cintos em Apocalipse é em Apocalipse 15:16, onde eles também são dourados e ligados à imagem sacerdotal dos anjos no templo celestial. Assim, Jesus não apenas se apresenta como rei, mas também como sacerdote, combinando imagens que eram familiares ao povo judeu na época dos Macabeus. A descrição continua com João observando que a cabeça e o cabelo de Jesus eram brancos como a lã e a neve, e seus olhos irradiavam como chamas de fogo, penetrando profundamente. Os pés eram como bronze reluzente, polidos em um fogo ardente, e sua voz ressoava como o som de muitas águas, conforme descrito em Apocalipse 1, capítulo 14 e 15. A descrição dos olhos de Jesus se assemelha a narrativas anteriores, como a que temos de um anjo no livro de Daniel, em Daniel 10:6. O corpo de Jesus também brilhava com um resplendor dourado, enquanto seu rosto parecia emitir raios, e seus olhos brilhavam como tochas acesas. Seus braços e pés refletiam o brilho do bronze polido. O som de suas palavras ecoava como a agitação de uma multidão ou o rugido do mar. Essa descrição lembra o relato de um anjo no livro de Ezequiel, mais precisamente em Ezequiel 1:7. Suas pernas eram retas e as solas de seus pés lembravam cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. Os elementos angelicais presentes na visão de João sobre Jesus não o nivelam apenas aos seus anjos. Ao contrário, provavelmente servem para ressaltar a grandiosidade imensa de Jesus. Ele não poderia ser representado com menos glória do que um anjo de destaque. A descrição de olhos como chamas de fogo pode aludir a olhos ardentes na literatura grega, mas também pode representar olhos divinos sobrenaturalmente flamejantes, características frequentemente associadas a seres celestiais ou anjos luminosos. Essa descrição também pode evocar a imagem de seres angelicais, ou até mesmo a glória de Deus, como é apresentado em Ezequiel 1:27. Outras características sugerem que, embora João represente a glória de Jesus em termos semelhantes ao de um anjo, fica claro que Jesus é muito mais do que um anjo. Seu rosto brilha como o sol, uma descrição que também era empregada em textos gregos para retratar divindades, e textos judaicos usavam essa imagem para anjos e até mesmo para Deus. Continuando em Apocalipse 1:16, João narra que na mão direita de Jesus ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, um símbolo de julgamento. Seu rosto refletia a majestade e a glória Shequina, irradiando como o sol brilhando com todo o seu poder à meia-noite, conforme expresso em Apocalipse 1:17. Diante dessa visão, João se prostrou aos pés de Jesus, como se estivesse morto. Em resposta, Jesus colocou sua mão direita sobre João e falou com ele: "Não temas, pois eu sou o primeiro e o último, a absoluta divindade, o Filho de Deus." Embora João fosse um apóstolo que conviveu com Jesus durante sua jornada terrena, ele ficou maravilhado após testemunhar essa visão surpreendente. Mesmo os 3 anos de convivência com Jesus na terra não foram suficientes para prepará-lo plenamente para o momento em que Jesus lhe apareceu em toda a sua majestade celestial. Nesse instante, João compreendeu que Jesus havia temporariamente abdicado do pleno exercício de seu poder divino e majestade enquanto esteve na terra, conforme expresso em Filipenses 2:7. Ele se esvaziou, não renunciando à sua divindade, mas abrindo mão temporariamente de manifestar externamente sua igualdade divina e a dignidade que lhe era devida. Ele assumiu a forma de um servo e encarnou como um ser humano, sendo completamente humano, mas sem pecado, mantendo-se totalmente Deus e totalmente homem. Podemos afirmar que Cristo, sem sombras de dúvidas, é Deus, e tem todo o poder no céu e debaixo do céu. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para que mais vidas sejam abençoadas. Deixe seu pedido de oração nos comentários.